Olá, eu sou a Adriana Fukuda, eu sou uma das trabalhadoras da Casa Espírita Fonte Viva e também sou uma das comunicadoras da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, e hoje estou aqui com vocês para realizar esta palestra, da qual temos aqui um tema em destaque. Eu convido a todos, desde já, que possamos iniciar com uma prece para nos ligarmos à espiritualidade maior dessa casa. Então eu convido a todos que fechem seus olhos e, concentrados nessa paz interior que estamos buscando através da imagem de Jesus em nosso pensamento, pedimos ao nosso bom Deus, nosso Pai, nosso Criador, que nos envolva, que nos abrace com seu amor, com sua luz, para que possamos sentir esta boa energia nos invadindo a alma. Deixamos de lado nesse momento toda a preocupação do dia, as ansiedades, tudo aquilo que tem nos acompanhado, insistindo em nossos pensamentos a fim de tirar nossa paciência, a nossa coragem, a nossa fé. E colocamos assim esta boa energia da assistência espiritual que nos envolve e assim trazendo paz, equilíbrio, harmonia aos nossos pensamentos. De igual maneira, pedimos que através dessa paz possamos receber toda e qualquer intuição que se faça necessário através das palavras de orientação desta noite ao nosso progresso espiritual, à nossa reforma íntima. Afasta qualquer mal que esteja presente à nossa presença nesse momento, que esteja nos influenciando, acompanhando nossos pensamentos, e coloca-nos, Senhor, a certeza de que é nesses momentos que nos conectamos em melhor qualidade à espiritualidade maior. E assim sendo, pedimos ao nosso bom Deus a sua permissão para iniciar essa tarefa que nos cabe esta noite. Que assim seja. Eu convido então a todos para falarmos um pouco de uma lição deste livro, Jesus no Lar. É um livro que está sendo estudado. Neste capítulo 17, ao qual eu convido todos que puderem ter em suas casas que acompanhem, ou mesmo que possam ler depois desse momento dessa discussão, dessa conversação, que possamos de alguma maneira compreender o que o autor deste capítulo nos trouxe, é o Espírito Neio Lúcio, através da psicografia do Espírito de Francisco Cândido Xavier. Neio Lúcio, esse espírito que vem nos trazendo várias obras destinadas à literatura infantil espírita, também muitas outras obras que ele psicografou por Chico Xavier, que nos trazem uma orientação espiritual a seguir. Este livro, em especial, é muito utilizado no Evangelho do Lar. Muitas famílias o utilizam, além do Evangelho segundo o Espiritismo, numa reunião familiar, para que a lição desta passagem que o Neio Lúcio nos traz possa esclarecer a todos os presentes da orientação doutrinária e moral a qual estamos buscando aprender. Neio Lúcio, que já desde a época de Cristo acompanha os passos de Emmanuel, em circunstâncias muito próximas, temos ali a menção em livros como 50 anos depois, e depois também acompanhando Chico Xavier, quando encarnado, e depois também desencarnado, vem dar aí seu testemunho através de tantas obras doutrinárias e espíritas que temos para estudar em nossos lares, com nossas famílias. Então, o convite de todos é que possamos ler esse capítulo e compreender um pouco a intenção que o autor nos traz de refletirmos acerca de passagens do Evangelho de Cristo. Exaltação da cortesia, capítulo 17. E nos fala assim: à frente da multidão de sofredores desalentados, relacionou o mestre as bem-aventuranças, destacando com ênfase a declaração de que os mansos herdariam a terra. A afirmativa, porém, soou entre os discípulos de maneira menos agradável. Tal asserção não seria um encorajamento à ociosidade mental? Seu evangelho reclamava espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras? Como acomodar a promessa
com a necessidade do destemor? Se o mal era atrevido e contundente, em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem através da incapacidade de reagir, embora pacificamente? Nessas interrogações imprecisas, reuniu-se a assembleia familiar no domicílio do Pedro. Iniciados os comentários edificantes da noite, entreolhavam-se os discípulos entre a indagação e a curiosidade. O divino amigo parecia perceber os motivos da expectação, mas esperava sereno que os seguidores se pronunciassem. Foi então que Judas, rompendo o véu de respeito que aureolava a presença do mestre, inquiriu loquaz: Senhor, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Jesus não respondeu de imediato. Vagueou o olhar através de circunstantes, como a pedir-lhes a exposição de qualquer dúvida que lhes povoassem a alma. Pedro cobrou ânimo e perguntou: Sim, mestre, se um malfeitor visitar minha casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco? Entregar-me-ei sem qualquer demonstração fraternal aos seus delituosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão a que te referiste? O Cristo sorriu, como tantas vezes, enunciou calmo. Enganaram-se todos, naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça que se mascara de humildade, nem da covardia que se veste de cordura para melhor acomodar-se às conveniências humanas. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Exaltei na realidade a cortesia de que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante, que o solicita sem saber o que pede. Abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição sem alarde, para que o próximo lhes aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mau, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com os seus méritos e necessidades, e deixando sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe a semelhantes, dentro das normas do amor e do respeito, é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Alívio e alegria transbordaram do ânimo geral, e de olhos fitos agora nas águas imensas do grande lago, o Senhor pediu a Mateus encerrasse o fraterno entendimento da noite, pronunciando uma prece. Essa é uma lição para refletirmos bastante. Aqui, quase sempre nós entendemos mansidão como alguém inativo, alguém que não age, alguém que não toma um partido, alguém que não quer realmente agir em favor de causas necessárias. A covardia sempre é, digamos assim, o título que damos aos que são muito mansos, porque acreditamos que eles agem assim por estarem fugindo de uma condição de se expor a uma opinião, de se expor a uma atitude, de se expor a uma postura, descer do muro, tomar uma atitude, escolher um lado. Eu acredito que todos pensem assim, mas a mansidão é uma virtude, segundo nos coloca Cristo. Ele nos traz essa orientação dessa virtude nobre para que possamos entender o quanto exatamente devemos estarmos nessa condição de mansietude. Vamos dizer assim que é claro que estarmos numa atitude
de descermos do muro, tomarmos uma posição, escolhermos um lado, colocarmos a nossa própria condição de segurança em favor dos nossos semelhantes, quer dizer que isso nos pede coragem e fé. Porque ao fazermos isso, temos os resultados dessas nossas escolhas, atitudes, e temos que ter uma fé bem calcada, uma coragem estabelecida na fé, que nos coloque a serviço de algo em favor de um todo. Digamos assim, que aqueles que evitam as circunstâncias para que ela não crie mais desacertos, desarmonia, brigas, são pessoas pacíficas. Elas não desejam de fato que através da sua colocação, das suas atitudes ou das suas escolhas, ou da forma como elas interferem em certas circunstâncias, aumente o problema, crie-se mais desarmonia, afastem pessoas. Então elas, por serem pessoas pacíficas, digamos que aquele que é pacífico tem uma virtude, ser pacífico, ele está evitando certas circunstâncias. Mas vamos lembrar uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo é o 24, e nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo nós temos aí: não ponhais a candeia embaixo do alqueire. E Jesus, nessa passagem, ele nos fala de coragem e de fé. Então, para que possamos compreender, Jesus nos diz, tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Lucas, que se alguém se envergonha de suas palavras, desse também ele se envergonhará. E se alguém tem temor de agir em favor de seus semelhantes, e se alguém renegar também, renegar a sua fé, renegar realmente o bem maior que pode fazer, ele também assim o renegará. Mais ou menos a gente pode compreender que esse pedido de coragem, de fé que Jesus nos faz, é porque no mundo teríamos muitas tribulações, muitas experiências difíceis, muitas situações em que nos pediriam uma posição de coragem, de fé. E como ficam então esses que são pacíficos, que não desejam criar uma situação maior para que através da sua coragem mais situações ocorressem à sua volta? Muitas vezes, no ato de coragem, nos colocamos em situações bem difíceis. E aí que eu falo que a mansietude, ela vem de uma virtude que conquistamos quando compreendemos como agir com o nosso semelhante. Numa discussão em que alguém agride aqueles que estão conosco, estamos num grupo, então começa-se ali vamos dizer, um desentendimento. Aí, nesse desentendimento, começam-se os ânimos ficarem alterados. Como agimos? Vamos em defesa de todos que estão conosco? Uma simples defesa que muitas vezes coloca uma atitude de coragem, e essa coragem vai dizer o que também? Que podemos até agir de maneira impensada. O pacífico, ele com certeza, ele vai se calar, ele não vai tomar nenhum partido. Vamos falar de uma outra postura, vamos falar do pacificador. Pacificador é um instrumento de Deus, é aquele que age sabendo como agir, fala sabendo como falar. E onde ele está, ele consegue promover paz, ele consegue trazer um entendimento maior do que seria o necessário à paz. Então, nesse momento em que os ânimos estão se alterando, o pacífico, ele vai se calar, ele vai se afastar, porque ele não vai alimentar aquela discussão, mas ele também não vai fazer nada que possa melhorar aquele ambiente de discussão. E vamos falar do pacificador, é esse instrumento de Deus. E ele sabendo como tratar o seu semelhante, sabendo como falar com o seu semelhante, sabendo como agir com o seu semelhante, em vez de se colocar numa posição omissa, não ter a coragem de se colocar, a fé de saber que aquela palavra que ele levaria naquele momento de comunhão, de entendimento, de perdão, faria efeito. Quando ele tem a fé sincera de que suas palavras são
colocadas do aprendizado cristão que ele traz na vida. Então, naquele desentendimento, o pacificador colocaria uma palavra de calma, uma palavra de compreensão, uma palavra de vamos aguardar um pouco, calmem, parem, vamos escutar um ao outro, vamos nos entender. Colocaria uma palavra de amizade, colocaria uma palavra de tolerância e saberia como trazer essa palavra sem ofender a nenhum dos lados. Este é o pacificador. E este tem coragem, tem fé, porque ele sabe que ao se colocar, mesmo trazendo uma palavra de compreensão dos dois lados, ainda assim ele pode, de alguma maneira, estar nesta condição dessa discussão, dessa briga, mas não se envolvendo com ela, mas trazendo a paz. E pode, de alguma forma, também que esses dois lados se sintam traídos pela sua postura simplesmente pacificadora. Muitas vezes nós esperamos dos nossos familiares, amigos, que eles tomem um lado, exatamente aquele lado da forma como gostaríamos. E que se a pessoa não toma o lado que desejamos, é que ela apenas traz uma palavra de conciliação, de aproximação, de união, nos sentimos traídos porque ela não compreendeu o mal que estamos vivendo e que como não nos defende da maneira como pensamos que deveria ser feito. Mas ela trouxe uma palavra que Cristo nos traria. Em que momento Cristo, numa discussão, alimentaria um lado ou outro? Em nenhum momento. Porque, naturalmente, toda discussão, os dois lados já estão perdendo. Todo o caminho de desentendimento, de desunião, os dois lados já estão perdendo, e perdendo muito. Aí assim compreendemos que Cristo, ao ver uma discussão, um desentendimento, colocaria uma palavra de compreensão, de união, de perdão, não colocando nenhum lado em descrédito, ou não colocando nenhum lado numa maneira rude de se tratar. Por isso que é tão difícil sermos pacificador. Porque sermos pacífico é aceito por todo mundo. Claro que é aceito. Você não agiu, não falou, não tomou partido. Todo mundo diz, é melhor assim, não se cria confusão. Então você é uma pessoa pacífica, não quer confusão. É um passo. Você não está criando confusões, mas nós estamos aqui para buscarmos um pouco mais. E essa passagem, não ponhais a candeia embaixo do alqueire, nos pede coragem e fé. Sermos pacificador. E compreendendo ainda um pouco mais dessa lição da noite, da exaltação da cortesia que Cristo nos colocou nessa passagem, os mansos, vamos dizer assim, que o manso possui a paz, porque firme em Deus nunca se perturba. Então, de fato, aquele que se coloca no meio de uma situação para resolvê-la, ele está firme de que aquilo que ele traz é o certo, é paz, é união, é perdão, é entendimento. Ele então não vai realmente se perturbar com nenhum dos lados que lhe tirem a confiança daquilo que ele sabe que é o necessário. Aliás, quando Jesus nos fala, se alguém lhe ferir a face direita, dá a face esquerda. Ele não nos pede que simplesmente nos coloquemos numa situação de aceitar todas as ofensas, aceitar tudo aquilo que nos colocam como agressão. Não, não é essa a intenção. Cristo nos pede que ao sermos feridos em um dos lados da nossa alma, que possamos mostrar o outro lado que nela existe. O lado daquele que supera, o lado daquele que é superior, o lado daquele que tem algo melhor a oferecer. E é justamente isso uma das virtudes da mansidão, que ela é agredida, é ofendida, é atacada, mas ela mostra apenas o que de melhor possui. Ela não dá no mesma moeda, não dá no mesmo troco, ela mostra o que de melhor possui. Então é o outro lado da face, o lado que é a luz, porque aquele que feriu pensou que tirou esta luz, mas ela está ali, no outro lado. E aquilo que nós mostramos para a pessoa. E Jesus também nos pedia que amássemos os nossos inimigos, fizéssemos o bem aos que nos odeiam e aqueles que pudéssemos, que nos perseguem, que pudéssemos perdoar. Está lá em Mateus.
Então, tudo isso é uma característica do manso de coração, aquele que não carrega senão a certeza de que a sua mansidão, diante de tantas situações difíceis que a vida traz, de tantas perseguições, de tantas dificuldades que vão se criando por coisas materiais, por coisas imediatistas, por coisas desta vida, serão simplesmente deixadas para trás. Hoje eu vi um vídeo de uma garotinha, uma criança, esse vídeo é um vídeo feito em outro país, e essa garotinha, ela percebe ali numa montagem, era uma das crianças da escola, que uma outra amiguinha está se despedindo de um casal, são 2 rapazes, é um casal, esses 2 rapazes, eles se despedem dela e vão embora. Uma outra menininha vem interrogar quem são aqueles 2 rapazes, e a menina responde, são meus pais. Como assim 2 pais? Né? Um pai é um pai e uma mãe. E a menina confirma, são meus pais, eu tenho 2 pais, um pai e outro pai. E a menina começa então a atacá-la por ela ter essa condição de ter 2 pais. Prontamente uma outra criança vai defendê-la. Essa menina, ela tem uma coragem, ela se coloca, ela fala, mas qual o problema? Ela tem 2 pais e pronto, não tem problema nada disso. A menina fica em dúvida, por quê? Você também tem 2 pais? Ela, não, eu tenho um pai e uma mãe, mas ela tem 2 pais, e qual o problema dela ter 2 pais? Então ela começa a defender a menina, se coloca forte, ela fica de uma maneira bem defensora da criança, né, da amiguinha, e assim continua a conversa. Até que vem uma interferência dos adultos que estão gravando essa situação, querendo compreender essa garota tão corajosa, ver que ela em nenhum momento ela ofendeu a menina que agia com esta dúvida em relação aos 2 pais da outra menina. Ela coloca que não tinha nenhum problema, ela coloca a razão, ela coloca a lógica, ela coloca simplesmente o amor ali naquilo que ela está fazendo. Então a defesa dela não agride a menina, mas coloca sim uma certeza de que se a outra menina não quiser ficar perto dela, ela fica, não tem problema nenhum. Eu amei essa menina porque, digamos aí, eu vi a pacificadora. Não só pacífica, tinha outras crianças no entorno, elas foram pacíficas, elas ficaram quietas, não se envolveram, mas essa não, ela foi a pacificadora, ela colocou ordem, ela colocou uma palavra de amor, ela se colocou na frente, protegendo aquela menina, outra, e depois descobrimos que ela também tem uma irmãzinha que tem síndrome de Down, e essa irmãzinha estava ali presente, né? E aí se entende que, além de tudo, ela também protege essa irmã que sofre também por algumas discriminações, alguma forma de tratamento diferente. Então esse espírito ele foi aprendendo a ter coragem, mas de uma maneira mansa. Então ela coloca assim o seu amor para defender a sua irmã, o seu amor para defender aquela menina que ela nem conhecia, ela estava ali a primeira vez que ela viu a menina, mas ela não tolerou que uma outra menininha como ela pudesse ser tratada de maneira diferente, porque ela tinha 2 pais. Então ela colocou com muito amor, ela mostrou que não havia problema, que aquilo era uma bobagem, que ela ficaria sempre ao lado da menina, né? Que tinha como mostrar o amor e a simpatia que ela tinha pela menina, simplesmente porque aquilo para ela não tinha a menor diferença. Então uma criança que a vida fez com que ela se tornasse uma pacificadora. Digamos que nós ainda precisamos aprender muito a como lidar com esse sentimento de ser manso diante de tantas experiências que muitas vezes pedem que a gente tome uma atitude, mas qual delas, né? E Jesus nos coloca aqui que a mansidão não é sinônimo de fraqueza ou covardia. Só os fortes podem exercê-la. Então, muitas vezes, ser manso, ser pacificador, numa hora de um ataque, de uma briga, nós sabermos a hora de nos retirarmos e fazer com que isso aconteça de maneira sábia. Hoje também eu vi um vídeo de uma briga no local, era um posto de gasolina, uma discussão. E nessa discussão, um casal já estava indo embora, havia outro rapaz no outro carro, mas por algum motivo a mulher que estava nesse carro não tolerou o ataque que ali era feito verbalmente. Ela então para o carro, ela desce do carro antes mesmo do marido e vai em direção ao seu ofensor para que um bate-boca ali começasse. O marido também vai atrás e nessa condição de
ir defender a esposa, ocorre ali, infelizmente, um infortúnio, um atira no outro e ali o desencarne deste marido. Então, o que sentimos ali? Era um momento em que precisávamos aprender a sermos pacificador. O pacificador é aquele que falaria, não, vamos embora, não vamos alimentar essa discussão. E isso não é covardia, não é fraqueza. Isso é também ser o pacificador. É saber o momento de se retirar de uma circunstância, de saber falar uma palavra de vamos colocar um fim a essa discussão. Ela não tem sentido e ela não nos dá futuro. E quantos de nós, às vezes, no âmago de querermos ter a razão, né? Queremos que a paz se estabeleça através da guerra, jamais uma disputa haverá um vencedor. E isso ficou muito claro em todas as passagens de Jesus. Nenhuma disputa traz vencedor. Traz sempre alguém que derrotou alguém. Não precisamos derrotar-nos semelhante. Precisamos trazê-lo na nossa experiência íntima a um convencimento de mudar a sua atitude. E ao nos colocarmos indiferente aos ataques de alguém, por coisas banais, coisas do dia a dia, desentendimento, não alimentamos as dificuldades que aquela própria pessoa traz. Então isso não é sinônimo de fraqueza. Esta mansidão é a do pacificador. E só os fortes podem exercê-la, como eu falei, a mansidão. E não resistem ao homem mau. Se alguém te ferir a face direita, que mostra a esquerda. Então, numa discussão, alguém que te fere com palavras, alguém que te humilha, alguém que realmente quer te colocar para baixo, mostra uma palavra de elevação, mostra a tua face iluminada, mostra a tua face de iluminação. E aí você coloca uma palavra. Hoje você me fala isso, eu tenho certeza que você não calculou o peso de suas palavras. Eu vou esperar uma outra oportunidade para podermos conversar. Eu tenho certeza que você vai refletir do que me falou e vai encontrar nas suas palavras algo que não deveria ter me dito. Eu tenho comigo que mais adiante a nossa conversa será muito mais proveitosa. Já de pronto essa resposta fere, porque a pessoa pensava que você responderia com agressão, que você responderia com força, mas você mostrou tua luz. Você foi mansa, você foi pacificadora, e não só pacífica. Ao aprendermos sobre a pacificação e tudo aquilo que ela nos pede para sermos mansos, lembramos que Jesus esteve na terra e por muitas vezes foi agredido com palavras, foi agredido também fisicamente. E em nenhum momento, com tantas experiências fortes, ele não nos mostrou senão a sua luz, senão uma palavra pacificadora, senão uma atitude pacificadora. Em todos os momentos em que haviam discussões e contendas, a sua palavra sempre foi para nos colocar a paz. Amar aquele que nos fere. Perdoar aquele que conosco falhou. Eu acredito que essa lição, ela traga muitos caminhos de compreensão. Hoje eu pedi para que vocês pudessem entender: bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Essa lição nos diz que herdaremos sim uma condição de melhoria espiritual. A terra nos faz menção a todo este universo infinito, e que cada vez mais que aprimoramos nosso espírito, melhoramos essa condição espiritual no avanço da nossa caminhada, a nossa evolução infinita. Os mansos são todos aqueles que atingiram esta virtude de serem os pacificadores, aqueles que agem, estão sempre colocados para agir. E quanto mais pacificadores formos, mais a espiritualidade nos utilizará para estarmos na hora, em locais, em situações, onde possamos levar uma palavra amiga. Lembra que São Francisco de Assis, em sua prece, falou: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Então, São Francisco de Assis
era um pacificador, era um manso, mas era um manso que agia com coragem e fé e sabia como colocar a sua mansidão de maneira realmente a levar amor, caridade, perdão, tolerância, união. Fica aqui esta proposta para pensarmos nesse assunto com carinho. Eu agradeço sempre que possamos nos reunir de alguma maneira nesse período da pandemia, em que as limitações são tantas para todos, né? Agora com essa onda crescendo novamente de contágio, mas temos a oportunidade de falarmos da doutrina, conversarmos sobre a doutrina desta maneira. Havia um tempo em que Chico Xavier, isso foi na década de 80, reunido com todos os seus amigos, trabalhadores que com ele faziam parte, recebeu dos espíritos mais próximos uma informação de que muitas das informações e trabalhos espirituais chegariam através das multimídias. Ele, na época, era acho que em 1983, não teria a menor ciência do que seria uma multimídia. Bom, ele perguntou aos jovens que estavam ali se eles tinham a ciência do que era essa multimídia. Os jovens responderam à luz do seu conhecimento da época, mas veja que, passado tantos anos, temos aí a doutrina caminhando, sendo divulgada, ainda sendo trabalhada através da multimídia. Então, agradeço a todos pela oportunidade dessa reunião via multimídia, que os espíritos já sabiam que ocorreria em determinado período e que agora vai fazer parte, de fato, das nossas interlocuções, das nossas formas de abordagem, além da presencial, que com certeza deve voltar, porque precisamos muito desse contato, dessa boa energia, dessa troca. Eu convido a todos para uma prece de encerramento, onde possamos novamente nos envolvermos com a luz maior que nos acompanha, que são os nossos amigos espirituais, aqueles que estão já na espiritualidade, vibrando pelo nosso avanço neste plano material. Peço aos benfeitores da casa que nos assiste, que possam nos trazer nesse momento a inspiração de tudo aquilo que aqui falamos, para trazermos ao nosso dia a dia a mansidão de alma, a mansidão de coração, que nos permite